ETF, fundos imobiliários, ações, aonde investir, o investidor normalmente fica muito perdido com isso e eu, recentemente, passei a falar mais de ETFs. E aí, o que vocês se questionaram? Por que eu passei a falar mais de ETFs? O que aconteceu? Será que eu não acredito mais nos fundos imobiliários para eu começar a falar sobre outras classes de ativos? Será que porque nós temos hoje uma consultoria de investimentos, nós temos uma casa de análise de ações, eu passei a falar mais sobre ETFs? Bem, então o vídeo de hoje é para explicar para vocês o motivo pelo qual eu passei a falar mais de ETFs e eu tenho certeza que a explicação que eu vou trazer para vocês pode adicionar muito na sua vida como investidor, seja de ETF ou não, porque eu trouxe 3 estudos científicos sobre comportamento humano na hora de investir e que me faz cada vez mais pensar que sim, os ETFs podem ser um caminho muito interessante para o investidor médio. E aí, obviamente, eu vou falar aqui um pouquinho de fundos imobiliários também, porque não tem nenhuma ligação com eu não acreditar mais em fundos imobiliários. Então, pessoal, vem para o vídeo que eu vou citar esses estudos científicos e explicar por que eu passei a falar mais de ETFs e ver os ETFs como realmente uma opção muito interessante para os investidores, tanto brasileiros, né, tanto como investimentos aqui no Brasil, quanto investimentos lá fora. E se esse vídeo fizer sentido para você, lembre-se, curta nosso vídeo, deixe um comentário e compartilha com um amigo. Mas isso só lá no final, né, se você achar que esse vídeo fez muito sentido para você. Então, vamos lá. O que acontece? Por que eu passei a falar mais sobre ETF? O que é um ETF? ETF, gente, nada mais é do que um fundo de investimentos. Ah, fundo de investimento em ações não batem o índice. Aí começou a vir essa ideia. Não, então os ETFs, que são os fundos passivos, em que eu não tenho um gestor por trás tomando as decisões ativamente, conseguiriam ser mais eficientes. Podemos até tratar num outro vídeo por que eu entendo que o ETF acaba sendo mais eficiente do que um fundo de ações. Mas o importante é só você entender que no final das contas são 2 classes que se assemelham. Você vai botar seu dinheiro lá e ele vai comprar um bloco de ativos, pode ser ações, pode ser fundos imobiliários, pode ser REITs, o que for que ele investir. E aí por que eu passei a achar às vezes mais interessante para o investidor, pessoa física, ter um ETF, às vezes até mesmo um fundo de ações, do que ter as ações individualmente? Bem, vocês sabem, eu trabalho há um pouco mais de 10 anos com análise de investimentos e com isso eu acabo tendo muito contato com investidores. O que eu passei a perceber ao longo desse tempo com os investidores? Há uma aversão muito grande à movimentação de carteira. Você conversa com o investidor e o investidor diz, eu não quero vender, eu só quero comprar. Então ele diz o seguinte para nós, Rodrigo, eu quero montar uma carteira de fundos imobiliários em que eu vou comprar todos os meses esses fundos imobiliários, não vou precisar nunca mais vender, não vou precisar nunca mais acompanhar para poder fazer algum giro ou qualquer coisa do tipo, porque eu quero algo muito passivo. Aí quando eu digo, não dá, não tem como fazer isso, a pessoa entra num certo ou desespero, ou entra em descrença contra mim, né? Ao invés de ela tentar entender o que eu estou dizendo, ela passa a entender que eu é que não entendo do que eu estou falando. E aí, qual que é o grande ponto aqui? Por que não dá para fazer isso? Gente, por um motivo muito simples. Nós teríamos que ter um nível de arrogância absurdamente elevado ao acharmos que tudo que nós comprarmos vai dar certo. Nenhum Buffett fez isso. Nenhum investidor do mundo conseguiu fazer isso. Então como é que eu faço isso? Não tem jeito, você vai investir, em alguns momentos você vai ter que desinvestir com prejuízo, e aqui começa a morar a grande dor do investidor. Ele faz uma carteira de investimentos, alguns investimentos acabam não indo do jeito que ele imaginava, acaba não evoluindo da forma como ele imaginava. Dá um exemplo aqui para vocês. Digamos que você comprou uma empresa do setor de varejo, porque você acreditava em determinadas premissas. Você continua acompanhando aquela empresa e você começa a ver que aquelas premissas que o administrador falou lá atrás, elas não eram muito reais, ou elas começaram a mudar muito rapidamente, e isso faz com que aquela ação desvalorize. Aí você tem que tomar a decisão. Você mantém porque você acredita que isso vai mudar, ou você vende?
O que normalmente o investidor faz? Ele mantém. Ele mantém o quê? Numa crença de que vai melhorar, mas muitas vezes isso é baseado apenas em uma crença, porque ele não tem nenhum dado fático de que vai realmente melhorar. Mas qual que é o real motivo por trás de ele fazer isso? É o medo do prejuízo. Todos os investidores possuem um receio muito grande de vender um ativo com prejuízo, ele tem uma resistência muito grande. E aqui começa a entrar estudos científicos que eu trago para vocês. Eu trouxe, por exemplo, um dos estudos mais antigos que eu conheço, que é de 1979, do Kahneman e do Tversky. Kahneman, esse mesmo, Daniel Kahneman, que você já deve ter lido algum livro dele, por sinal excelentes, recomendo a leitura para vocês. Esse artigo do Kahneman, tá, ele fala sobre a teoria do prospecto, em que ele diz que os investidores eles têm uma tendência a vender primeiro os ativos que valorizaram do que os ativos que desvalorizaram. É uma tendência natural do ser humano. Rodrigo, onde é que tudo isso entra com o ETF? Esse é o ponto, gente. Você tem lá o seu portfólio e você tem que tomar uma decisão em que você precisa vender alguma coisa, você precisa fazer algum ajuste. O que normalmente acontece? A ação valorizou 50%. Qual é a pergunta que vocês me fazem? Rodrigo, está na hora de vender? Já subiu 50%. Mas dificilmente eu escuto isso quando a ação desvalorizou 50%. E normalmente o que eu acabo vendo? O investidor vai lá, vende a ação que valorizou 50% para comprar a ação que desvalorizou 50% no portfólio dele. Quando muitas vezes o mais adequado seria vender a ação que desvalorizou 50% para comprar a que valorizou 50%. Evidentemente que nós precisaríamos analisar caso a caso e analisar os fundamentos de cada empresa. Mas a resistência que o investidor tem de fazer isso, vender com prejuízo e comprar com lucro, é muito grande. Muito maior do que se ele vendesse com lucro e comprasse com prejuízo. Isso é o que traz esse artigo do Kahneman, de 1979, que é o quê? Esse medo do investidor de gerar prejuízo. Mas tem um outro artigo que eu gosto até um pouquinho mais do que esse, que é o do Sheffrin e do Stetman, que ele é de 1985. E ele é justamente um artigo para analisar aquele artigo do Kahneman, porque nós investidores temos a tendência de vender os vencedores e comprar os perdedores em uma situação como essa. Ele traz a teoria do prospecto do Kahneman, mas ele traz algo que eu vi na prática os investidores se comportando desta forma, que ele chama de contabilidade mental. Ele diz o seguinte, que nós fazemos os nossos investimentos como se fossem compartimentos, ou seja, como se eu tivesse gavetas. Ah, eu comprei Alus, é a gavetinha da Alus, eu comprei Banco do Brasil, a gavetinha do Banco do Brasil, eu comprei o Petrobras, é a gavetinha da Petrobras. São várias contas separadas e não uma conta só. E o que acaba acontecendo? A sua carteira valoriza 40% num ano e de repente você tem que vender a gavetinha do Banco do Brasil. Só que a gavetinha do Banco do Brasil, ao vender, vai te gerar um prejuízo de 30% do que você pagou. Aquilo lhe dá uma dor psicológica muito forte. Não importa que a sua carteira como um todo tenha dado 40%. Nós temos uma dificuldade natural de enxergar os nossos investimentos como um todo. E ao fazer esses movimentos individuais, eu teria que simplesmente estar vendo ela como um todo. Eu simplesmente fico triste por estar vendendo uma ação abaixo do que eu paguei, mesmo tendo tido um ganho bem considerável. Um estudo de 79, um estudo de 85. E eu estou falando disso agora. Por que eu acabei falando mais recentemente disso? Porque eu acabei vendo mais ETF recentemente. Trabalhando com investimentos, trabalhando com análise de investimentos, com recomendações de investimentos, o que eu comecei a verificar? Exatamente esta dor. Eu comecei a ver a dor que o investidor tem de vender algo. É uma dor inacreditável. Quando você recomenda ele vender algo que está no prejuízo, ele tem uma dor que ele chega a não dormir. E eu me questionei, como assim? Tá com um ganho tão grande na carteira e fica com essa dor. E aí onde é que entra o ETF? O ETF entra justamente nessa situação. Você compra o ETF,
E em determinados momentos o próprio ETF vai girar a sua carteira. E aí, dentro daquela movimentação, ele vai vender ações, vai comprar ações e você nem vai ver, você nem vai ficar sabendo. Eu vou eliminar completamente teoria do prospecto, teoria da contabilidade mental e qualquer outra teoria que esses estudos possam trazer. Por quê? Porque justamente foi feito de uma forma que não está visível aos meus olhos. Quer um exemplo? Para mim, o Brasil, infelizmente, é um produtor de índices muito ruins, o que acaba que nós temos poucos ETFs realmente interessantes para investir. Mas para mim, um dos melhores índices que nós temos é o IDIV, o índice de dividendos das ações pagadoras de dividendos na Bolsa. Por um tempo, o IDIV teve as lojas americanas lá dentro do índice. É uma boa pagadora de dividendos. Você tem um ETF que replica o IDIV, você teria lojas americanas. Quantas pessoas têm lojas americanas em sua carteira e ficou carregando as lojas americanas por muito, muito tempo, mesmo dando sinais de que teria um problema? Pois é, o ETF, a partir do momento que ela não representava mais as características necessárias para estar no ETF, ou a partir do momento em que ela não deveria mais ter o peso que ela tinha no ETF, ok? Ela sai ou ela reduz, independentemente do valor. Então, o que eu quero dizer para vocês, por que que eu comecei a falar mais disso, né? Porque justamente o objetivo é trazer o investimento para um panorama, para uma característica mais próxima do que o investidor quer. O terceiro estudo que eu recentemente, inclusive, estive lendo, tá, é do Terence Odean, de 1988. E, novamente, ele fala sobre como os investidores relutam a realizar um prejuízo. Eu vou deixar os 3 estudos aqui embaixo, tá, na descrição, para que vocês possam ler esses estudos e possam até refletir. E o que eu quero que vocês entendam de aprendizado aqui é que o stock picking, a seleção de ativos, ela tem um desafio muito mais psicológico do que muitas vezes de conhecimento. Muitas vezes a pessoa assina nosso serviço de análise, assina até de outras pessoas, tá? Ela assina, ela lê, ela consegue entender. E muitas vezes o analista vai dizer, venda X, venda Y, aí você está com prejuízo e você não consegue executar. Vê se isso não acontece às vezes com você. Você tem lá a sua carteira, e quando você vê, você tem 30, 40, 50 ativos dentro da sua carteira. Por quê? Porque você foi comprando aqueles que foram recomendados comprar, mas os que foram recomendados muitas vezes vender, você ficou meio resistente, porque você tinha um prejuízo acumulado, aí você diz assim, não, quando voltar para o valor X, eu vendo. Quanto de racionalidade tem em cima disso? Você tem apenas um mero desejo que volte para aquele valor. É isso que esses artigos falam. Você só tem um desejo que volte para aquele valor e você não vende. E quando você não vende, aquilo vai atrapalhando a formação da sua carteira, vai ficando muito maior dentro da sua carteira, tá? Você vai ficando com uma carteira gigantesca, você tem dificuldade de acompanhar e você tem dificuldade de ter um bom retorno. Muitas vezes um retorno melhor do que um índice. E aí que entra um ETF ou mesmo um fundo de ações, ok? Então, gente, quando eu começo a falar mais de ETFs, eu falo mais isso no sentido de auxiliar vocês dentro do que eu acho que faz sentido para boa parte das pessoas. Porque eu escuto constantemente isso. Eu quero comprar, eu quero só comprar, eu não quero vender, ou eu não tenho tempo de acompanhar, eu quero comprar e não acompanhar. Você precisa de algo que seja mais automatizado. Ah, mas daí eu posso comprar qualquer ETF? Não, você continua precisando estudar alguma coisa sobre ETF, porque senão você vai entrar nas roubadas, que é o que mais tem. Mercado financeiro, principalmente brasileiro, ele é fantástico em criar narrativas para vender produtos para vocês. Então você precisa entender qual que é a teoria por trás daquele ETF, mas é muito mais simples do que você ficar acompanhando um balanço de uma empresa, você ficar acompanhando os relatórios de fundos imobiliários para você fazer os investimentos individualizados. Você vai comprar a ideia daquela teoria e vai seguir no modo meio automatizado e vai fazer algo que eu digo que é muito importante, vai ganhar dinheiro na sua profissão, que é ali que você vai realmente fazer a sua riqueza e deixa o investimento no modo mais passivo. Ah, isso significa que ETF é mais eficiente do que fazer stock pick? Não, em hipótese alguma.
O Eurico, meu sócio lá na casa de análise, ele sempre diz, não vai ser mais eficiente, e eu concordo com ele. Se você pega os livros do Buffett, citações do Buffett, o Buffett manda o investidor fazer o quê? Comprar ETF. O que o Buffett faz? Não compra ETF. Ele investe diretamente. Por quê? Por que isso acontece? Porque ele é bom no que ele faz. Ele só se dedica aqui dali, ele só faz aqui dali. Só que, por outro lado, ele sabe que o investidor, a pessoa física, tem muita dificuldade de fazer isso, de acompanhar, de fazer essas movimentações de carteira. O Buffett aprendeu isso, eu também aprendi isso. Eu não quero que vocês saiam por aí agora só comprando ETFs. Eu quero só que vocês entendam o motivo pelo qual eu passei a falar mais disso, porque eu passei a entender mais, de repente, o que vai ser mais aderente ao que o investidor médio quer e vai gerar valor. Um bom ETF, que na minha opinião é o DIVO 11, tá? Que é o ETF que replica o IDIV, ele vai gerar um crescimento robusto frente à nossa economia, frente ao nosso crescimento econômico. Ah, Rodrigo, uma carteira recomendada, bem feita, geraria mais retorno? Sim, a nossa carteira do Desmistificando gera mais retorno do que o DIVO 11. Mas, o que muitas vezes acaba acontecendo? Nós fazemos uma carteira recomendada, o investidor não consegue seguir totalmente. Por quê? Porque entram esses vieses psicológicos e aí ele acaba não tendo um retorno sequer parecido ao do DIVO 11. Será que ele não deveria ter refletido sobre isso? Então a provocação que eu faço para vocês é essa. Pega a performance da sua carteira no ano de 2025 e compara com o DIVO 11. E me diz, ficou boa? Está adequada? Você está conseguindo fazer isso? Ok? Então, eu falar mais de ETF não tem nada a ver com eu não acreditar nos fundos imobiliários. Continuo acreditando e acreditando muito nos fundos imobiliários. E aí vem um ponto importante. ETF para fundo imobiliário não é o caminho mais adequado. Por quê? Porque o ETF ele tem tributação. No caso, um ETF que compre fundos imobiliários, e nós temos sim ETFs que compram fundos imobiliários, o rendimento vai passar por dentro do ETF e você vai pagar imposto de renda sobre os rendimentos deles ou os dividendos dos fundos imobiliários. Acaba criando uma ineficiência fiscal. Fundo imobiliário, o melhor é você fazer o chamado stock picking, que é o quê? Fazer a seleção dos fundos imobiliários. Rodrigo, eu quero uma ideia mais passiva. ETF com FOF, né? O FOF, multi-estratégia. Você resolveu o seu problema, você não precisa ficar acompanhando no detalhe, você vai escolher um gestor de qualidade de FOF ou multi-estratégia, você vai escolher um ou dois ETFs e acabou. Volto a dizer, infelizmente no Brasil são pouquíssimos os ETFs que fazem sentido, porque são pouquíssimos os índices que fazem sentido, só são totalmente diferentes dos Estados Unidos. Na minha opinião, o único índice que faz sentido no Brasil é o IDIV. Você vai conseguir, mais recentemente, o universo dos ETFs tem crescido bastante no Brasil, e isso faz com que nós tenhamos novos índices, mas todos os que estão vindo, que parecem que vão gerar bons resultados, são derivados do IDIV, pelo formato que realmente o IDIV é feito. Pessoal, o objetivo era esse, tá? Era realmente abrir um pouco a cabeça de vocês, e eu termino esse vídeo com uma pergunta. Uma pergunta bem sincera que eu quero que você responda para você mesmo. Em algum momento você disse, eu não vou vender agora, eu vou esperar alcançar o valor X. Se você respondeu que sim, faz sentido você começar a refletir como está tocando seus investimentos e olhar para os ETFs. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se fez sentido para vocês, compartilha com um amigo, curte para que o YouTube suba para mais pessoas, não custa nada para você, para que realmente as pessoas consigam entender melhor esse universo dos investimentos. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Forte abraço!